E agora a gente vai para uma pauta que recentemente falamos do assunto, mas a gente abordou com uma outra visão. E a gente percebeu que realmente tem muita gente interessada e que precisa de informações a respeito da rosácea. A gente falou a última vez com uma cosmetóloga e a gente cuidou um pouco dos princípios ativos que hoje têm sido usados no combate, no tratamento e até no controle da rosácea. E ela comentou também, por ser cosmetóloga, o que hoje já estava aí desatualizado, o que hoje a gente não precisa investir porque não vai trazer tanto resultado. Aí, hoje a gente pensou numa pauta aqui multidisciplinar. Por quê? Eu não sabia. Mas você sabia que a rosácea também pode ser ocular? Ela também pode aparecer nos olhos. Então, a gente vai juntar todos os assuntos e você que conhece alguém, avise, porque a gente está falando de um caso aqui e, não sei, vou descobrir junto com vocês, mas eu acho que nessa época do ano os problemas ficam ainda maiores, porque esse calor, né, vai deixar a pele ainda mais avermelhada naturalmente. Aí nós convidamos aqui para Você Bonita mais uma vez o oftalmologista Dr. Everton Neto. Olá, obrigado. E também com a gente Daniela Schmidt Pimentel, dermatologista. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vindo. Sempre um prazer tê-los aqui. Como eu disse há pouco e introduzi o assunto, a gente tratou aí o assunto da roséola e tal, da rosácea, desculpa, eu falei roséola, estava com isso na cabeça, da rosácea. Como um assunto que tem acontecido de uma forma que chamou muita atenção, com o número de dúvidas que chegaram aqui no programa e como as pessoas comentaram que ela se manifestava. A minha primeira pergunta é entender, de fato, o verão agrava o problema? Com certeza. O clima mais quente, assim como o verão, ou o banho muito quente, sauna, tudo isso faz desencadear o flushing, que é aquela vermelhidão, que é o primeiro sintoma da rosácea. Então, já é um momento que as pessoas que têm precisam tomar mais cuidado. Exatamente. Agora, chamou a atenção também saber que essa rosácea se manifesta nos olhos. É um quadro que vem junto ou não? Na verdade, a rosácea ocular é uma manifestação de uma doença cutânea, né? Que é a rosácea, né, que ocorre na pele, né, principalmente na face, e o olho ele acaba sendo como se fosse uma manifestação dessa doença. Também. Rosácea ocular, perfeito. Mas algumas pessoas podem desenvolver aí essa vermelhidão na pele e não terem vermelhidão nos olhos? Pode com certeza, né? Inclusive o olho pode ser uma primeira manifestação de um quadro que vai vir futuramente. Né? E aí o primeiro diagnóstico que a gente começa a pensar é o oftalmologista que acaba vendo. Né? E é uma manifestação ocular muito comum, né, no quadro de rosácea, números assim variando 50%, pode ocorrer. E até tem estudos que falam até 58%, né, 60% de manifestação ocular. A rosácea encarada aí, a gente pode considerar como um problema que vem de uma forma alérgica? Como é que a gente vai aí citar e classificar essa rosácea? Na verdade, a rosácea é uma doença crônica da pele e todos os pacientes que têm rosácea têm a pele muito sensível e por isso acabam manifestando alergias a alguns produtos tópicos. E aí a importância da orientação do que esse paciente pode ou não usar em relação a sabonete, filtro solar, que é super importante porque o sol também piora a rosácea. Então esse paciente tem que ser muito bem orientado nesse sentido do que ele pode ou não usar, porque às vezes alguma coisa que ele está usando pode piorar essa rosácea por essa pele ser muito sensível, por ter alteração da barreira cutânea. E quando aparece pela primeira vez a rosácea? Ela é mais comum iniciar por volta dos 30 anos e a faixa etária é de 30 a 60 anos, mas às vezes foge um pouquinho disso. É uma doença adulta, então não começa aí numa fase infantil, que vem uma vermelhidão, normalmente em crianças são outras coisas. Ou tem que investigar outra coisa. Então, vou colocar um videozinho para a gente entender e ver a parte tanto de pele quanto a rosácea ocular, que nas imagens a gente tem tudo. A gente vai encher tela aí para vocês. Doutor Everton. Isso é uma coisa interessante, né? Que até no aparecimento da rosácea, né? A Dani até pode confirmar aqui com a gente. O interessante é que esse paciente ele tem um vaso hiperativo, né? Ou seja, tudo que pode levar a uma vasodilatação, acho que o quadro pode piorar. Então, alimento condimentado, de repente, né? Tive pacientes que apareceram com o olho alterado depois que comem pimenta, por exemplo. Nossa. Né? É uma coisa interessante, né? Então, você vê as alterações que aparecem aí geralmente nessa face, na área central da face, né? E com essas telangiectasias que a gente diz, esses vasos que são um pouco mais dilatadinhos e ele acaba levando essa vermelhidão, né?
E no olho não é diferente, ocorre principalmente na região das pálpebras, né? E esse paciente ele vai ter um quadro de uma blefarite, que a gente chama, que é uma inflamação da pálpebra, né? E que vai cursar com todas as alterações inflamatórias de superfície ocular da blefarite, né? Que é a alteração, o olho vermelho crônico, é aquele paciente que vai no sol, a coisa pior, ele tem uma fotofobia, uma aversão à luz muito grande, né? Sensação de areia e o olho muito, muito seco, né? Então, essas são as principais. E a gente, no exame de lâmpada de fenda, né? O exame que a gente faz ocular, né? Que a gente tem essa facilidade de poder ver a coisa muito grande com o microscópio. E a gente consegue ver essas telangiectasias na borda palpebral, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito na blefarite, que a gente diz causada pelas bactérias, tudo isso, né? Então a gente já começa a ver, opa, tem alguma coisa estranha aqui. É isso que diferencia o caso. Isso. Porque os sintomas, pelo que você tá descrevendo, eles são sintomas que outros problemas oculares também sem dúvida, né? Quer dizer, podem ter, né? O olho vermelho... vermelhidão. Conjuntivite pode dar, alveite, que a gente já falou, né? Então, quando o paciente tem aquele olho vermelho crônico, a gente vai examinar, ver que tem uma blefaritezinha que não está melhorando, você vai em vários colegas, já fui em 30 oftalmologistas, me passaram sempre o mesmo tratamento, eu melhoro quando eu estou tratando, paro, volto, no calor, pioro. Aí a gente começa a ver algumas nuances, e aí a gente tem que ter como é que se diz, uma ajuda de outros profissionais. A gente vai até entender o tratamento, porque embora a pessoa tenha uma rosácea ocular e de repente naquele momento ela não tenha a pele em destaque dessa vermelhidão, deve ter um cuidado para o corpo todo, né? Agora, o que caracteriza é a vermelhidão no rosto, mas o paciente também pode ter outros pontos? Não, é geralmente no rosto mesmo. Alguns pacientes se estendem um pouquinho para o colo, mas o principal é na face central da face. Então, as telangiectasias, que são os vasos dilatados, essa vermelhidão que inicialmente vai e volta e depois se torna persistente com a evolução da doença. E aí a pessoa acorda e pode passar um dia inteiro e dormir com o quadro. Em um momento, esse eritema, essa vermelhidão se instala e ela não sai mais. Então, vamos entender como é que a gente vai cuidar. Mas antes tem pergunta do público. Já chegou, né, Má? Ah, bombando. Falei pra vocês, o assunto da rosácea realmente chama atenção e chamou a nossa atenção. Roberta, um beijo pra você, obrigada. Os meus olhos ficam coçando muito. Pode ser algum problema? Vamos entender quando, né, coçar aí. Meu microfone deu uma pulada, eu sabia que isso ia acontecer. Contei pra vocês, inclusive, antes de começar o programa, falei, Trocinho, essa calça tá gigante na minha cintura, eu já certeza que o microfone ia pular, pronto, mas já arrumei. Quando que os olhos coçam, doutora? Quais são, então, porque é muito amplo, né, mas pra gente ter um alerta até tomar cuidado. Assim, pode ter problema? Pode. A coceira não é normal. Né? Então, o prurido ocular, a gente sempre tem que investigar. Né? No caso da rosácea pode ser uma causa, por causa da blefarite, em geral, ela coça muito. Mas também a gente tem aí conjuntivites alérgicas, o próprio olho seco da temperatura seca, né? Do ar, né? A qualidade do ar é muito ruim, vivendo em São Paulo. Existe uma doença hoje da síndrome do uso de computador, né? A gente está trazendo tudo para o olho seco, as alergias, né? Lógico, e também uma relação importante do prurido ocular da coceira com alterações futuras de córnea, né? Então hoje a gente sempre está orientando assim, não coce os olhos, de maneira nenhuma, não é bom. Porque é uma agressão. Não é bom agora e não é bom no futuro. É uma agressão, é uma agressão. Inclusive a relação de coceira com outras doenças oftalmológicas bastante definidas que a gente sempre tem que ficar de olho e atento. Então quem tem aí essa coceira com frequência, que nota que todos os dias tem uma hora, um momento do dia que está ali coçando os olhos, e muitas vezes a gente até já falou isso, inclusive com o Dr. Everton, procura aí a ajuda nos colírios, não pode sair pingando colírio, né? Aí não é legal. Aí sempre automedicação de nenhuma forma, né? De jeito nenhum. Que não vale, né? Tem alguma coisa que, no caso até da rosácea, ou mesmo para outros momentos que você tem a coceira, claro que tem que procurar o médico, mas ali, num momento de crise, de aflição, de uma sensação ruim, tem alguma coisa que pode ser feita com água, com soro? Isso, a compressa gelada, né? Isso ajuda bastante a aliviar, seja ela com um soro fisiológico ou até mesmo água filtrada é bem melhor, né? Você está ali, na hora você sempre tem uma aguinha filtrada, faz uma compressinha, normalmente já é efetivo para dar um alívio no sintoma e você conseguir. E fica inchado. Vamos mostrar a foto? A gente tem umas fotos. Isso. Vamos colocar as fotos aqui para vocês acompanharem, até se identificarem, até porque, para quem chegou agora no início da pauta, comentamos que no verão o problema pode ficar ainda mais grave. Isso. Marcelo, nossa foto está pronta?
Isso. Temos algumas, isso, né? Então, pega um paciente no consultório com um olho vermelho assim, né? A gente tem que investigar, né? Então, normalmente, no caso da rosácea, é um olho vermelho crônico, piora no calor e normalmente obedece ali na região que a gente chama da fenda palpebral, né? Tá vendo? Sempre o mesmo padrão, é difuso, acaba acometendo o olho todo, né? E nos casos mais iniciais, esse paciente não vai ter alteração de visão, né? Essa foto aí que está passando é muito legal, porque você vê, tem a mais leve, né? Então, aqui está dando para ver na pálpebra superior ali uma manchinha vermelhinha, né? Você está vendo aqui mais em cima, aqui no cantinho, ali é uma telangiectasia. Viu isso aí? Já procura um dermatologista, né? Porque... A gente sempre encaminha, né? E claro, o problema aumenta se não procura ajuda. Aí vai piorando, né? Moderado, a coisa vai ficando mais grave e tudo. E a severa, chegando a esse caso aí, né? Caso, infelizmente, com alterações de córnea importantes, cicatrização e até perda de acuidade visual. Por causa da rosácea. Isso é uma alteração crônica de úlcera de córnea por olho seco, devido a um caso de rosácea. Né? Então, assim, o olho é um órgão que ele acaba, muitas doenças acabam refletindo nele, né? Então a gente brinca que o oftalmologista ele sempre tem que ter o caderninho de contatos, dermato, tudo, a gente acaba sempre encaminhando porque o tratamento multidisciplinar acaba ajudando a gente, né? E a doença ocular ela evolui melhor. No caso, então, da pele, doutora, hoje o que a gente pode chamar de padrão ouro de tratamento ou controle da rosácea? Não tem cura. Exatamente. É um controle? É um controle. Depende da fase da rosácea. Numa fase mais inicial, da vermelhidão, do eritema, o principal tratamento é com laser ou luz intensa pulsada, que é para controlar essa vermelhidão. Numa fase mais avançada, já começa a ter as pápulas e as pústulas, que são as bolinhas vermelhas, e as lesões parecem muito semelhantes à acne, aí nessa fase a gente tem que entrar com antibiótico, que pode ser ou tópico ou sistêmico, vai depender de quanto da gravidade mesmo de cada paciente. Então, é algo assim, é um controle para o resto da vida. O que você comentou do sol, que então se expor ao sol é algo que pode aumentar essa vermelhidão e prejudicar. Agora, se ela tiver com uma proteção, né, um filtro solar, chapéu debaixo aí do guarda-sol, pode ainda assim ter um dia de praia, um dia de piscina ou não? Pacientes que têm rosácea. Bem protegida, com filtro adequado, com chapéu. Hoje em dia tem aqueles produtos que têm filtro solar no tecido, que a gente orienta também, que são super interessantes. Pode, mas mesmo protegida, se ela se expõe muito tempo ao sol, ela pode ficar mais vermelha naquele dia. E aí? Não pela vermelhidão do sol, mas pelo desencadeamento dos flushings. E tem alguma coisa também, assim como perguntei para o Dr. Everton, que pode ser feito num momento de crise? Porque a pessoa que tem a rosácea, embora ela tenha até algumas informações que ela pode ter do próprio médico, no momento da crise dá um desespero, porque ela tem um dia de trabalho, ela tem uma vida social, é algo que acaba expondo, chamando um pouco de atenção, né? Ela pode fazer alguma coisa? Sim, o que a gente orienta é sempre evitar os fatores desencadeantes na medida do possível e no momento da crise pode usar uma água termal, que a gente pede para deixar na geladeira para estar mais fresquinha, alguma coisa assim, nesse sentido. Aplicou para dar pelo menos uma sensação melhor também para seguir. Né? Hoje a gente sabe que tem maquiagens, né, que também podem cobrir, não tem problema para super interessantes. Não tem problema usar maquiagem, desde que sejam maquiagens específicas para pele sensível, que hoje em dia a gente tem algumas. E a maquiagem é interessante porque camufla também o quadro, então a paciente se sente mais feliz. Só tem que tomar cuidado para não usar nenhum produto que possa irritar a pele, lembrando que essa pele é muito sensível. Agora, fatores até que podem desencadear da parte de alimentação. O Dr. Everton citou a pimenta e a gente falando aí de rosácea ocular. Na pele a mesma coisa? A mesma coisa, alimentos condimentados, alimentos muito quentes, bebida alcoólica, então ambientes com extremos de temperatura, sauna, banho quente, estresse emocional, exercício físico em lugar pouco ventilado, tudo isso pode desencadear o flushing, piorar a vermelhidão. A vermelhidão. Então no verão, gente, tem que tomar cuidado, tem que estar com todas as informações mesmo. Daqui a pouquinho tem mais perguntinha do público. E daqui a pouquinho vocês me contam também. A gente está falando de um problema que eu imagino que as mulheres sofram mais que os homens. A gente leva desvantagem em tudo, então já estou chutando aqui que as mulheres não têm mais que os homens. Mas daqui a pouco vocês me contam se nos homens pode aparecer o quadro e se tem alguma diferença.
Vamos entender quando o quadro pode acontecer em homens e mulheres, mas eu acho que as mulheres saem na frente, né, doutora? A gente sai perdendo, não tem jeito. As mulheres têm mais, então? É uma doença feminina? Sim, acomete 3 mulheres para cada um homem. Porém, quando acomete os homens, é mais grave. Geralmente eles evoluem para o fima, que a gente chama. E o mais comum é o rinofima, que é um aumento da glândula sebácea, uma hiperplasia dessa glândula, com uma evolução da doença, e fica aquele nariz globoso, com um aspecto mais fibrótico, e isso é mais comum nos homens. Então é uma doença que acomete mais mulheres, mas quando acomete homens, a chance de evoluir para essa forma fimatosa, que a gente chama, é mais comum. E a parte ocular também? Acaba sendo mais em mulher, logicamente, né? Do ponto de vista inflamatório, não tem tanta diferenciação, né? É lógico que existe uma tendência leve do homem a inflamar um pouquinho mais, né? Mas o quadro da blefarite, da inflamação da superfície ocular, ele acaba sendo equivalente. Pessoas alérgicas, agora essa pergunta é para os dois, acabam tendo aí uma predisposição para a rosácea, assim, um organismo mais sensível e acabam tendo a chance de desenvolver com mais frequência até essa parte ocular da vermelhidão, ou não tem nada a ver? Ambientes assim com poeira, coisa do tipo, que pode agravar um quadro alérgico numa pessoa que seja alérgica. Hoje a gente sabe que a imunologia, essa parte que a gente chama assim como alergia, mas a parte imunológica está presente sim em várias doenças. Estudos bem recentes mostram alterações imunológicas acometendo a rosácea. Então é uma coisa bem nova agora para a gente, que começa a ser falado nos últimos anos, com algumas pesquisas. A gente sabia, assim, dessa parte imunológica em doenças dermatológicas, como dermatite atópica e psoríase. E mais recentemente, a gente vem vendo alguns estudos, tanto para acne como rosácea. Então, hoje a gente sabe que essa parte de imunologia está sim presente em algumas doenças, mas é uma coisa bem nova para a gente. Olha que interessante. Então, por isso, o que a gente nota é que tem aumentado o número de mulheres apresentando sintomas. Então, isso pode ter aí uma relação com o que você está contando aqui pra gente. Vamos colocar a perguntinha do público? Né, Má? Desculpa, aquela hora você pediu, vamos colocar agora. Pri, um beijo, obrigada. Tive uveíte e quase fiquei cega. Gostaria de saber qual é a causa e se ela pode voltar. A gente comentou a respeito um dia aqui no programa. Olha só que perigo. Então, a uveíte é uma outra entidade inflamatória, né? Ela é interocular. Causas 1000. Né? Ela tem que investigar. Né? E até mesmo para saber se ela pode voltar ou não. Né? Pode voltar, então. Dependendo da causa, pode. Né? Então, o que a gente pode aconselhar é que você procure, faça uma investigação, quase todas as doenças sistêmicas, né? Desde tuberculose até qualquer doença pode dar uma manifestação ocular de forma de uveíte, né? Então você vê, desde uma rosácea manifesta ocular até uma tuberculose, então tem muita coisa. Ela tem e pode cegar mesmo, que foi o que você contou aqui. Pode sim. Né? E pelo que a gente viu na foto, a Priscila é muito jovem, então nem jovens estão aí. Tem que ficar atento. Enfim, salvos e né? A gente não tem que se preocupar, não, porque eu sou jovem, então não tenho que me preocupar com isso. Inclusive a rosácea, comentamos há pouco, que pode se manifestar o início aos 30 anos, né? Por volta dos 30. Agora, até pra gente entender, no caso da pele, você comentou aí qual é o padrão ouro de tratamento, mas e no caso dos olhos? Se a paciente tem, por exemplo, outro problema ocular, faz uso de lentes, de óculos, como é que, então, ela tem aí uma qualidade de vida para conseguir cuidar do caso? Perfeito. No caso, é o tratamento geral de uma blefarite comum, que é a higiene da borda palpebral, de maneira intensa, com água morna de preferência, né, para você conseguir tirar todos os resíduos, né? Aí depois você acaba indicando também uma compressinha gelada para poder resolver o problema no caso da rosácea. Bastante uso de colírio lubrificante para lubrificar bem essa superfície ocular e não levar às alterações do olho seco, que pode prejudicar a córnea, como naquela última foto. Né? E às vezes também o uso dos antibióticos sistêmicos. No caso da rosácea, da blefarite, da rosácea ocular, né, a gente acaba sempre combinando o tratamento. E é impressionante como, principalmente quando ela parte para o segundo estágio de tratamento do antibiótico, o olho ele acaba melhorando de uma forma muito grande. Então,
a gente trata o olho do paciente, mas se ele não tratar a parte sistêmica, é uma coisa que fica muito difícil. A gente vai ficar sempre dando murro em ponta de faca que não vai ter uma melhora importante. Só tratando sistemicamente, que aí ele tende a ter um conforto para a vida dele geral, né? Então precisa melhorar inclusive a parte imunológica. Sem dúvida. Com a alimentação. Sem dúvida. É uma pessoa que pode ter ali, ter mais chances de desenvolver mais problemas por ter a parte imunológica talvez mais baixa. E aí quando está mais baixa é quando essa rosácea acaba aparecendo. Sem dúvida. Né? Daqui a pouco a gente vai colocar mais perguntinha do público. Agora me chama a atenção uma coisa. Óculos escuros podem ajudar? É algo que dá mais conforto para o paciente no momento que ele está? Porque você comentou que é aquele paciente que não suporta essa luz, né? A luz solar. Sem dúvida, o óculos escuro, ele ele é uma dica para que você pode fazer, né? Mesmo em dias nublados. Né? Mesmo em dias nublados, para todo mundo, né? Para todo mundo. E no caso, sim, porque ele vai filtrar a luz desde que de boa procedência. Tá. Né? Então, se for um óculos de uma procedência duvidosa, que não tem o devido filtro ultravioleta, você acaba prejudicando mais do que usando. Né? Eu acho que vale até mesmo pelo filtro solar, pelos produtos de cosmético, acredito, né? Esses produtos que você usa que não tem aquela, né, com aquela qualidade, você acaba piorando o problema. Então, um óculos escuro de boa procedência, com um bom filtro, ele acaba sendo muito útil. A pessoa pode continuar usando lente de contato? Na crise inflamatória, não. A gente suspende a lente, né? Porque a lente de contato é um fator que vai piorar essa baixa oxigenação que o olho seco vai levar, né? Da córnea, né? A gente sempre se preocupa com a córnea, que é onde tudo acontece na visão, né? O principal meio refrativo do olho. Então, a gente acaba suspendendo, tratando, e na hora que ele estiver estável, a gente volta no uso normalmente. É isso aí. Já fazer uma pergunta que eu vi rapidamente ali de uma amiga minha que me mandou, um beijo para Ana Célia. Pergunta interessante. Pessoas que têm doenças autoimunes podem ter um quadro, enfim, mais grave ou ter uma predisposição para desenvolver essa rosácea ocular? Não necessariamente. Não tem relação. Algumas doenças autoimunes da pele, como o lúpus eritematoso, é um diagnóstico diferencial da rosácea. Tá. Então é importante uma avaliação do dermatologista para o diagnóstico correto mesmo dessa vermelhidão da face. Perfeito. Então não tem relação. Beijo, Ana Célia, saudades de você, viu? Vamos colocar a perguntinha agora, Mar? Separadinha, pergunta da Vanessa, um beijo, Vanessa, obrigada. Dividir maquiagem, ai que pergunta ótima. Posso contrair rosácea ocular? Como é que é essa história quando a gente acaba usando aí um produto ou contaminado ou muitas vezes vencido? A gente esquece que maquiagem tem prazo de validade, né? Eu acho que assim, contrair a rosácea, acho que não, né? É difícil, que é uma questão de hipersensibilidade, né? Mas você pode pegar outras inflamações de mucosa ocular, né? Então, se a pessoa está com uma conjuntivite, passa o rímel, né? Que passa no olho, você acaba... E pega mesmo. Acaba, você tem uma chance maior de contaminação, né? Tá. Então, o produto vencido também, né? Então, você aumenta o seu risco. Né? O produto vencido, e quando a gente está falando dos olhos ainda que são extremamente sensíveis, né? Pele também, mas os olhos... Puxa vida, a gente passar o lápis vencido ainda, né, na parte interna, doutora, que pode colocar aqui como mulher, né? Tem que estar muito atenta a isso também. Sim, com certeza. Inclusive para maquiagem, para pele, é uma coisa que você pega muito em consultório, é comum, e assim, os produtos, eles têm, a maioria dos produtos, se você olhar atrás, ele tem parece um potinho assim, aberto, com a data de validade depois que você abre. Isso é muito importante, porque depois de aberto, ele tem a validade X. Então é importante estar atento a isso. Não fazia a menor ideia. Alguém tem uma maquiagem rápida aí? Vê se dá tempo de pedir emprestado pro Serginho, pra gente mostrar onde fica esta data. Então, assim, na caixa vem uma data. E em cosméticos em geral, creme, sabonete, tudo. Tá. E aí... Eu não sabia. Não fazia a menor ideia. E aí, em outro lugar, tem ali o quanto após aberto. Claro, porque, obviamente... Mas a gente não se liga. É um desenhinho de um potinho aberto, assim. E aí tem ali a data. Sim, 12 meses, 6 meses, 8 meses. Porque se você se liga só na outra data, esse tempo aí do aberto, é claro. Porque tem alguns que não tem a outra data. Entendi. Só tem o de aberto. Só tem o de aberto. E aí, então, a gente tem que saber exatamente onde ele fica. As meninas correram lá. Se der tempo, a gente ainda mostra pra vocês. A gente aprende, né? Tá vendo? A gente tá falando de um assunto que não tem nada a ver, de uma pergunta. Outra pergunta, meninas, fiquem atentas. Conseguiu cá? Será que no lápis tem? Acho que não. Ah, ele vai frisar? Tem? Achou? Então, ó, gente, isto não é a data de validade do produto. Em lápis, então, e até acho que
máscara de cílios, é a validade depois de aberto. Depois que você começa a usar. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente sabe que medicação para colírio você 30 Também. dias depois de aberto, conservar em geladeira, mas realmente Então, não sabia que tinha variação, né, de tempo dependendo do que você vai usar. Do que vai usar. Olha, eles estão frisando ali a imagem, daqui a pouquinho a gente coloca para vocês. Ainda falando até da rosácea, e até para a gente fechar. Paciente, então, que apresenta o quadro pela primeira vez, tem algum fator desencadeador, tipo gravidez, que a pessoa pode começar a ter, enfim, após uma gravidez, coisas que mudam aí muitas vezes, que muitas mulheres notam, né? Depois da gravidez comecei a ter tal coisa. A rosácea pode ser uma delas? É como a rosácea começa numa idade jovem, que pode coincidir com a idade da gestação, às vezes pode ter a primeira manifestação durante a gravidez, mas não é o mais comum. Agora, ela pode ter alteração do curso da doença durante a gestação. Então, algumas pacientes podem piorar ou melhorar durante a gestação. Tá. Ah, pode melhorar também? Eu achei que só piorasse. Às vezes sim. Só que aí o tratamento tem que ser diferente, porque nem tudo pode ser aplicado, né? De qualquer forma, apareceu o quadro, foi diagnosticado que aquela paciente tem rosácea. Como é a conduta dela daquele dia em diante, mesmo sabendo que de repente ela vai ter ali um cuidado em casa, ela vai ter o home care dela, vai ter que usar aquele cosmético ou aquele outro, vai ter que tomar aquele remédio, mas como é o contato dela social? Como é que é a parte lazer, enfim, hábitos, atividade física, como é que ela pode se comportar? Exatamente, isso é o mais importante, né? Essa orientação do dia a dia para a paciente. Então, evitar isso que a gente já falou, os ambientes de muito calor, exercício físico em lugar fechado, evitar sauna, banho quente, alguns tipos de alimentos. Evitar esses fatores desencadeantes, que é o mais importante. E na rotina, no dia a dia da pele, ela tem que ter orientação de um dermatologista para produtos de higienização adequado para rosácea. Não é qualquer sabonete, evitar sabonetes tipo esfoliantes, evitar adstringentes. Muita coisa que a gente usa no dia a dia tem que ser evitado nessa pele. Então, ela tem que ter orientação dos produtos desde a higiene até os produtos para o tratamento. E aí, dependendo do grau da rosácea, a gente vai indicar o que ela tem que usar naquele momento. E lembrar que é uma doença crônica que tem que ser acompanhada. Ela tem que ter esses cuidados para o resto da vida. Não adianta, foi uma vez, diagnosticou, nunca mais voltou no dermatologista, nem no oftalmo. Mas, por exemplo, produtos manipulados, de repente, podem ajudar? Podem ajudar, desde que com princípios ativos específicos para ajudar na rosácea. Hoje, porque eu acho também que quem tem a rosácea tem uma dificuldade, porque encontra no mercado, você chega para comprar um produto, tem tanta coisa e você fica ali naquela dúvida se um princípio ativo pode ser o desencadeador ou pode trazer mais problemas, né? Então, às vezes, até a própria manipulação pode ajudar, né, para ter um controle aí mais certinho. Deu certo, Mar? Vamos lá, negócio da data de validade. Espera aí que eu não estou enxergando tão bem, não. Aí, quando tem, por exemplo, esse é um lápis, 19? 0819. Que bom que não está vencido, né? Imagina, não ia ser legal. 0819. Nesse caso, doutora, é a partir... Então, não, aqui é o geral. Aí é o geral. Provavelmente ele vai achar esse desenho em creme, em sabonete. Não no lápis. Então, gente, no lápis ele tem o tempo... Aí, ó. Esse é o geral também. Esse é outro. É o geral também. Então, esse geral só esquece ele. Só quando você compra. Porque quando você abre, muda. Entendeu? É isso, né, doutora? Sim, eu acho que a gente aí pode seguir o geral. Mas para os produtos que tem o depois de aberto, você tem que seguir também o depois de aberto. Esse é um que abre? Vocês não acharam? Fiquem ligados aos produtos que não tem, entendeu? Porque tem que ter. Depois disso que você falou, fica muito ligado. Se eu não me engano, isso não é obrigatório ter, mas é importante quando tem. Importante. Eu acho que é dica fantástica para as mulheres, né? Muito bom. E para todo mundo. Você tem ali a sensação que você está levando, você fala, não, isso aqui ainda tá ótimo, mas você não se liga quando você... É importante ler rótulo, né? Ler rótulo, inclusive... Interpretar o rótulo também. Da maquiagem, interpretar o rótulo. Muito bem. Olha, novidade absoluta na minha vida. Não sei se as meninas sabiam. Procurem por essa informação. Vamos fechar com uma perguntinha do público, Mar. Olha lá. Na tela. Fênix, um beijo. Pterígio se cura com colírio ou é necessário cirurgia? Vamos lá, o que seria pterígio? Isso, pterígio é uma degeneração da conjuntiva, né? Explicando, é uma pelinha que vai crescer normalmente no canto nasal e ele vai cobrir a córnea. Tá? Então, também relacionado à exposição ultravioleta, tudo isso
e piora, é uma doença que também aumenta a inflamação de superfície ocular. Ele não melhora com colírio, você alivia os sintomas, só que o tratamento definitivo é cirúrgico. É cirúrgico, para interromper esse crescimento da pele. Eu não sabia que esse era o nome, agora você comentando eu já sei o que é. Mas... Aliás, muita gente confunde com catarata, né? Tem uma catarata, não, calma, catarata é lá dentro, ali é um pterígio. Pterígio então é uma coisa, fora. É uma confusão. E é comum? É comum, muito comum. Principalmente onde a gente tem uma alta incidência de raio ultravioleta, você acaba tendo uma maior incidência, é bem comum mesmo. Pra gente fechar, Dr. Everton, eu trabalho aqui, eu acho que todo mundo trabalha, claro, com iluminação, nos escritórios, etc. Tem iluminação em casa. Nossa iluminação é um pouco intensa, grande, forte, mas isso também pode ser considerado fator para agravar esse tipo de vermelhidão. As luzes, elas têm a sua parcela de radiação, né? Eu acho que com o advento da iluminação de LED, eu acho que isso diminuiu bastante, né? É verdade. Não sei se os estúdios acreditam que não seja, mas a gente sempre tem que se programar. Então, para ter em casa o ideal... eu acho que hoje em dia a tendência está sendo essa, né? Tá. Inclusive para a pele, para essa vermelhidão, para quem quem tem a doença, né? Para mancha e para envelhecimento também. Para mancha também. Fazer uma pauta só de mancha, doutora. Não, mancha é um negócio que a gente fala e o pessoal continua tendo dúvida e nunca acaba, né? Melasma, é um negócio complicadíssimo. Mas então, vamos marcar, cá? Já deixa marcado, doutora Daniela, pra gente falar sobre manchas. Eu sei que vocês já me pediram, a gente vai falar de novo a respeito de melasma, até porque a gente sabe que os tratamentos vão mudando e que existem coisas novas e é sempre muito importante informar para o público, né? Até para que a gente não perca tempo e gaste dinheiro à toa. Estou fazendo a mesma coisa há anos, não resolveu. Deve ter coisa nova. Então, claro, vou agradecer aqui. Hoje a gente recebeu o Dr. Everton, que é oftalmologista. Para quem quiser saber mais, eu vou passar o site para vocês da clínica. O nome da clínica é Umani, www.umani, sem H, é com U mesmo, UMANI, umani.com.br, nas redes sociais, @Umani_oftalmologia. @Umani_oftalmologia. A gente já marcou no nosso Instagram para quem precisar. E vou agradecer a doutora Daniela Schmidt Pimentel, dermatologista, clínica, www.clinica Éfesos.com. Éfesos. Então vou passar para vocês direitinho. Clínica PHESUS. Clínica Éfesos, com PH, tá? Tudo junto.com.br, nas redes sociais também. @Clínica Éfesos, lá no nosso Instagram, para quem quiser saber mais. Doutora, te espero pra gente falar de melasmas e dos tratamentos, que agora no verão, gente, eles gritam. Eu bem sei, né? É um solzinho, que você é numa corridinha, você volta, tem um melasma. A gente vai falar. E claro, doutor Everton também. Obrigada mais uma vez. Estará de volta aí. Quem quiser, gente, pode colocar, inclusive, nessa pauta, sugestões de temas pra gente abordar aqui. A gente já falou algumas vezes quando o doutor Everton tá aqui, o quanto é importante lembrar que a gente tem que ter esse cuidado ocular, que muitas vezes, como você mesmo citou, a gente descobre os problemas quando vai ao oftalmologista. E às vezes a gente acaba empurrando com a barriga, cuidando de outras coisas e tal, e é extremamente importante. Muito obrigada, parabéns mais uma vez pelo dia de hoje, comemorem, porque não é fácil, né? A gente sabe o quanto é difícil aí, com tantos estudos, com tanta coisa, com tanta dedicação dessa área médica. Obrigada e até a próxima. Muito bom.